Estamos aqui com o irmão Walter da igreja Bola de Neve. Walter, é um prazer estar com você. Se apresente, por favor. Sou o Walter, né? Então, era de São Paulo e já estou aqui uns 7 anos. Congregava lá na sede, no Bola de Neve, e acabei vindo para cá num trabalhar de Deus aí, não era a minha intenção, minha ideia, né? Vim morar aqui de vez, mas, né? Pela situação aí, que, né, o trabalhar que Deus fez na minha vida, acabei ficando aqui, estou 7 anos e congrego no Bola de Neve aqui já na Praia do Sonho, já uns 7 anos aqui. 7 anos congregando aqui já? E Walter, como eu falei um pouquinho antes, eu te conheci, né, eu soube de você, porque a minha irmã chegou conversando comigo, falando que o moço que entrega gás parou para conversar com ela e começou a falar sobre a falta do amor que os cristãos precisam ter, né? Que os cristãos às vezes acabam não tendo amor no coração. E eu achei isso um assunto tão incrível, porque quando a gente começa a falar de Deus, quando a gente começa a falar de Cristo, quando a gente entra na vida do Evangelho, a gente vê que a gente só é salvo por amor. Verdade. Que a gente só está aqui por amor de Deus. Se não fosse o amor dele, a gente não teria direito à salvação, porque a gente é falho, pecador. Então o amor, que é um dos objetivos que nós temos, é a coisa mais importante. Então isso me clareou os olhos. Eu fiquei, caramba, mano, que papo legal, que pessoa bacana. E aí, me conte mais sobre isso. Como é que chegou nesse momento? Como é que chegou nesse assunto? Eu entrei, né, onde ela trabalha e tal, e aí, né, a gente quando, né, tá na palavra, a gente conhece quem é da palavra também, né, irmão? E aí ela tava contando a história dela, que o seu pai foi, né, levantado como pastor e tal. E aí ela tava falando sobre os jovens, né, da igreja e tal. E eu falei, pô, meu, muito legal isso aí, né? Tipo assim, ela faz, né, cuida da parte lá dos jovens e tal. Não sei como que funciona lá, se é igual na nossa igreja que tem célula, né? Mas aí eu abordei exatamente esse tema com ela, que acontece? Hoje eu vejo pessoas que elas estão, na verdade, socializadas na igreja. Socializadas. Né? Socializadas. O que é socializadas? Tem muitas pessoas que vão para a igreja, isso diversas igrejas eu vejo isso. Elas vão para a igreja, mas elas não estão enraizadas na palavra, irmão. Porque elas vão, igual eu, hoje, tipo assim, no tempo de Jesus era 12 tendas, certo? Isso. E cada um ia na tenda onde se sentia bem, certo? Hoje não é diferente, hoje tem um Bola de Neve, congregação, videira, Assembleia de Deus. E você vai aonde você se sentir melhor. Eu já fui em outras igrejas, mas a igreja que Deus tocou no meu coração de eu começar a ir, de vez, de fato, onde eu me batizei, foi no Bola de Neve. Bola de Neve. Só que todas as igrejas que eu já passei, irmão, isso não é onde eu tô, é todas as igrejas. O que eu vejo? Pessoas socializadas dentro da igreja. Elas vão num ambiente onde ela se sente bem, certo? Tá ali indo para a igreja. Ela está socializada no meio de pessoas que ela conhece, certo? Mas ela não conversa com o irmão, não dá um bom dia, uma boa tarde, a paz, nada. A pessoa entra e sai da igreja e não conversa uma com a outra, irmão. Isso, tipo assim, tempos de ministério. Pessoas que já se diz batizadas, já se diz estar em Cristo Jesus, já caminhando na igreja, frequentando célula, muitas vezes em ministérios dentro da igreja, e não conversa com o irmão. Então, eu fico olhando assim, essa situação, é muito difícil pra gente. Né, a gente está ali entre ovelhas, né, num rebanho de Cristo Jesus, e ter pessoas que não conversam uma com a outra, isso com muito tempo de igreja. Então, vamos supor, para mim, não adianta você ter um cargo na igreja, irmão. Não adianta você ter um cargo, uma posição na igreja e você não ter amor pelas vidas. Com certeza. Se você não tiver amor pelas vidas, o seu cargo de nada vale. Não vale nada. É igual o louvor. O louvor é uma adoração para Deus, voltada para a vida da pessoa. Só que eu, como levita, para mim estar no altar tocando hoje, eu tive que alinhar minha vida totalmente com Deus para eu poder estar ali no altar hoje, né, adorando a Deus. Para quê? Casado, né, corretamente, como diz a palavra, porque para me tampar todas as brechas espirituais na minha vida, porque se o louvor não tocar como que vai tocar aquela pessoa que está ali embaixo, irmão? Que a gente está ministrando a vida da pessoa. Então fica difícil você ver uma igreja dividida, uma igreja, todas eu digo, onde
Tem panelas dentro da igreja. Não pode ter, cara. Não pode ter isso. Pessoas que não conversa com fulano, mas não conversa com ciclano. Você entra na igreja, a pessoa passa por você, não te cumprimenta. Então você fica olhando assim, quem vem de fora, você pode perceber todas as igrejas, irmão, todas as igrejas, elas estão de portas abertas. Mas por que as pessoas não entram na igreja? Porque elas não conhecem ninguém, já é o primeiro ponto. Elas se sentem constrangidas de entrar e as pessoas ficar olhando para ela, a roupa, o jeito, o estilo. Então a pessoa só entra na igreja quando ela é convidada por outra pessoa. Mas como que você vai levar as pessoas para a igreja de Cristo se dentro da igreja já há divisão? A pessoa que não é da igreja, ela vai olhar para essas pessoas, vai falar, esse é os crentes que eu vou ter que andar? É sério isso? Uma pessoa que não olha na sua cara, não te cumprimenta, não conversa com o irmão que está aqui faz tempo. Tem pessoas que entram na igreja e saem e não é nem vista, irmão. Graças a Deus, na onde eu congrego, né, é totalmente diferente. O pastor, toda vez no culto, né, ele pergunta se é a primeira vez da pessoa. Pastor Marcos, né? Pastor é o Samir. Samir mudou? O Samir, o Marcos é daqui do Bola de Neve daqui do Gaivota. Do Gaivota, isso. E o Samir é da Praia dos Sonhos. Você participa da Praia dos Sonhos. Então fica difícil, irmão, você conviver com pessoas ali, que é o que eu falei. Para mim elas estão socializadas num ambiente onde ela se sente bem, onde tem pessoas ali que ela convive, mas ela não está enraizada na palavra. Porque se você não tem amor pelas pessoas, enquanto o ser humano não entender que a moeda de troca no reino dos céus é você ganhar vidas para Jesus, irmão, isso aqui tá longe de mudar. Tá longe, porque não é sobre mim, sobre você. É sobre Jesus. Eu falo para as pessoas, o que a gente tem que fazer? Entender que a gente tem que levar as pessoas para Jesus. Não importa a igreja que ela vai. Eu não sigo a placa, a Bola de Neve. Eu não sigo o pastor Samir. Eu sigo a palavra. A palavra. O foco é Jesus. Porque se a gente for olhar para o ser humano, para o homem, se ele cair, você cai também, irmão. Quantas igrejas fecham a porta e um monte de gente vai embora? Porque eles estavam olhando exatamente para a vida do pastor. E você tem que olhar para a palavra, porque a palavra de Deus, ela diz, se eu não pregar o que é para ser pregado, irmão, Deus vai tirar eu e vai colocar você. Se você não pregar o que o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração para você pregar, ele vai tirar você e vai colocar outra pessoa. Só que como as pessoas estão voltadas para pessoas, quando você cai, você leva um monte. É que nem essa questão do pastor, que as pessoas não entendem assim, tipo, o pastor pode cair, o pastor pode pecar, pode errar, não importa, cara, você tem que estar voltado na palavra. Na palavra. Você tem que estar voltado para Cristo, porque, cara, tipo assim, quando eu vou pro Bola, amo o pastor Samir. Sim, né? Não tem nem o que falar, a pessoa é maravilhosa. Só que quando eu vou pro culto, irmão, eu não quero saber quem vai pregar. Se é o presbítero, se é o pastor, se é o diácono. Eu entendo que aquela pregação, quando a porta da igreja abre, o pastor, claro que já preparou um culto. Claro que o louvor está totalmente preparado para aquele culto, para aquele dia. Mas quando a porta da igreja abre, irmão, só Deus sabe as pessoas que vão chegar ali, como elas vão chegar, porque Deus conhece o coração de cada um. Eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu. E aí, Deus ele muda totalmente a palavra que o pastor preparou. Ele muda totalmente o louvor, porque o louvor é específico para cada pessoa. Então, quando eu vou para a igreja, eu estou prestando atenção na palavra, o que vai ser pregado. Porque, claro que tem 30% do homem ali pregando, mas os 70% é o Espírito Santo de Deus usando a pessoa para que ela fale o que Deus quer falar para as pessoas, para mim e para a sua vida. Com certeza. Não, tem que estar com a bênção para pregar, né, e a bênção para receber. Que nem você falou, você tem que estar com esse amor. Você tem que chegar na igreja já com o coração aberto para receber. Que é muito legal que você falou sobre amor, sobre divisão. É que, cara, você falou, tudo que você falou agora aqui, não é uma coisa assim que, tipo, não tem como colocar na prática, né? Na prática, eu já vivi isso que você falou, cara. Eu já cheguei numa igreja, agora eu não vou lembrar qual igreja, e do jeito que eu entrei, eu fui embora. Tipo, eu entrei, cheguei, vi todo mundo lá, todo mundo conversando, aí... Ninguém te viu, ninguém te deu atenção. Ninguém me viu, cara, ninguém me viu. Do jeito que eu entrei, assim, eu saí. E isso eu fiquei meio assim, falei, poxa, mano, vai ser mó desconfortável naquela igreja, eu quero escutar a palavra. Ainda fui umas 3 vezes. Mas eu entro, saio,
Da mesma forma, e pior que não era nem, era uma célula, não lembro de qual igreja, não era da videira, mas era uma célula. E aí, do jeito que eu entrei, eu saí. Aí eu falei, pô, mó desconfortável, né? Todo mundo conversando, todo mundo dialogando, aí tem um lanche, no final a gente se sente desconfortável de comer o lanche. Porque não tem ninguém pra conversar. Porque depois de Jesus, irmão, você que tá chegando agora na igreja, você é a pessoa mais importante. Eu vou falar Eu cresci na música, eu nunca tive vício de nada, irmão. Meu vício sempre foi música. E aí, o que o inimigo colocava na minha mente? Os meus amigos que já tocavam comigo na banda, né? A gente tocava na banda de rap, toquei muito tempo em banda de pagode. Esses meus amigos que já tocavam comigo, que já era da congregação, né? Eles falavam assim, pô, Valtinho, você tem que ir pra igreja e tal, né? E eu falava assim pra eles, irmão, mas eu vou fazer o que na igreja? Eu sou um cara do bem, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca tirei a vida de ninguém, eu não tenho desavença com ninguém. Então eu não via um problema na minha vida e eu não via um porquê de eu ir para a igreja. Eu falava dos caras assim, eu sou bonzinho, eu acho, né? Porque o inimigo quer colocar na nossa cabeça que a igreja é só para aquelas pessoas que tá no problema, que como diz o jargão de todas as igrejas, pessoa que está no mundo. Eu não digo que está no mundo, eu não uso esse termo, porque no mundo, todos nós estamos no mundo. A diferença de uma pessoa que não está na igreja e nós que estamos na igreja é porque nós estamos vivendo a palavra. Mas no mundo todos nós estamos. Então, voltando no que eu estava dizendo, o que eu quero dizer com isso? Quando eu já tocava com esses meus amigos que eram da igreja, eles falavam, pô, Valtinho, você tem que ir para a igreja, você vai gostar e tal. E eu falava, pô, não me vejo indo para a igreja, porque eu sou um cara que não tem problema com nada. Mas isso o inimigo já estava colocando na minha mente, por quê? Porque quando eu não tinha, o que a palavra de Deus fala? Que ela perdoa o tempo de ignorância, né? Qual que é o tempo de ignorância? O tempo que nós não conhecíamos a palavra. Então o que o inimigo colocava na minha mente? Exatamente isso, eu não preciso ir para a igreja. Por quê? Porque o inimigo sabia, irmão, que quando eu começasse a ir para a igreja, quantas vidas eu ia levar junto comigo. Certo? Não é só você. Não é só eu. Porque enquanto a gente está aqui, irmão, tem várias pessoas que me seguem, te segue, está observando a sua vida. A palavra de Deus diz que eu vou ganhar os meus e você vai ganhar os seus. Não tem como você ganhar os meus e eu ganhar os seus. Então, depois que eu me batizei, depois que eu firmei ali na palavra, esse tempo todo que eu estou no Bola de Neve, que eu nunca saí, irmão, quantas vidas se batizaram depois que eu comecei a ir para a igreja? A minha mãe, vários amigos meus, irmão. Então, é o que eu falo, irmão, isso não tem preço, irmão, pra mim. Quando você vê, tipo assim, pô, uma pessoa que você, tipo, orou tanto, um familiar seu, um amigo, você vê aquela pessoa na igreja, irmão, ali no culto, ouvindo a palavra, irmão, ou se batizando, irmão. Não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Porque a palavra de Deus fala, a gente tem que aumentar o nosso galardão no céu, ganhando vidas pra Jesus. E isso é importante, porque tem um amigo meu ali que eu sempre tento levar ele para chamar ele pro culto de volta, que na verdade ele já é da igreja, né? Não vou usar esse termo desviado, porque eu não gosto desse termo. Eu acho, tipo, deselegante. Ele fala assim, ele apita jogo de futebol, de domingo, né? E eu analisando, ele falou assim, pô, meu, a gente sempre marca de ir, ele nunca vai. Não, tem que apitar um jogo esse domingo, que ele é juiz aí desses jogos de campo aí e tal, né? E outro dia, irmão, Deus colocou exatamente essas palavras na minha boca para me falar com ele. Eu falei assim, irmão, encontrei ele de novo. Falei, irmão, você já parou para pensar que o maior jogo que você tem para apitar, irmão, é quando a gente estiver no reino dos céus, irmão? Você imagina, irmão, quando a gente estiver lá com Paulo, Davi, irmão, todos esses caras, irmão, que tá na Bíblia. Irmão, você imagina ali, irmão, você com Jó, irmão. Se eu olhar assim e falar, irmão, o maior jogo da sua vida que você tem pra apitar vai ser no céu, irmão. Quando eu estiver perto desses caras, eu não quero nem jogar, irmão. Eu quero estar no banco sentado assistindo. Porque você imagina Jó olhando pra gente hoje, irmão. Fala assim, Deus, tenha misericórdia deles. Porque, né, se Deus tirar o carro da gente, a gente já reclama. Não precisa nem ser grande. Se quebra uma unha, se bate um dedo, já começa a murmurar. Deus tirou tudo de Jó. Então, pra mim, irmão, o que eu falo pra você, tipo assim, o que dói em mim
Se as pessoas falassem pra mim hoje assim, ó, o que você queria? Fala assim, ó, não tem nada nesse mundo que eu queria. O que eu queria é ver os meus amigos, as minhas famílias, essas vidas ganhas pra Jesus, irmão. Pra quando eu chegar no reino do céu, irmão, eu te ver lá. Falar assim, pô, irmão, caminhamos junto. Você vê um irmão seu, você vê um amigo seu, vidas que, né, chegou através da sua vida, assim como oraram por mim e a minha vida foi alcançada. Você chegar no reino dos céus e eu quero levantar a cabeça, sim, irmão, fala assim, pô, mano, cadê o fulano? Cadê o Pedro? Cadê o Zé? Cadê o Joaquim? E achar essas pessoas, irmão, isso que cara, eu acho que isso não tem preço, irmão. Com certeza isso não tem preço. Porque se eu chegar lá e não te ver, irmão, porque como eu servi o quartel, qual que é a palavra no quartel? A gente não deixa ninguém pra trás, irmão. No quartel o termo é esse, ninguém fica pra trás. E eu acho que no evangelho devia ser a mesma coisa. Irmão, eu fico pensando assim todo dia. Você imagina, irmão, quando o Espírito Santo de Deus não estiver mais nessa terra, irmão. Você imagina. Se hoje já está difícil, a gente tem o Espírito Santo de Deus para guiar a minha e a sua vida. Você imagina quando o Espírito Santo de Deus não estiver mais aqui nessa terra, irmão. Que o cara querer morrer e não vai morrer, irmão. O cara vai se jogar na pista na frente do carro, não vai morrer. Ele vai se enforcar. A morte vai virar para ele, irmão. Eu estava aqui nessa terra matando por anos. Não tô mais. Entendeu? Quando o Espírito Santo de Deus se afastar desse mundo, irmão, aí vai ser só os fortes de verdade, irmão. Só os fortes, porque eu não quero nem estar aqui mais, na verdade. Com certeza. Por mim eu falo assim todo dia, né? A palavra de Deus fala assim que a gente vai andar em ruas de ouro, irmão. É a palavra de Deus que fala, não sou eu que estou falando, né? Você imagina, a gente sobe ali no costão, a gente olha para essa praia, né? A gente olha para aquele mar, a gente fica deslumbrado. E a palavra de Deus fala que Deus tem pra gente o que olhos nunca viu, o que ouvidos nunca ouviu. Irmão, o que Deus não deve ter pra mim e pra sua vida, irmão? Um corpo ali glorificado, que você não vai sentir mais dor, não vai, irmão, não vai ter mais tristeza. Então eu fico imaginando, irmão, o que Deus não deve ter se a gente fica deslumbrado aqui, a gente, né? Olha para Itaém, se você for olhar para Itaém, se você for olhar para Caraguá, se você for as cachoeiras, as Três Quedas, que você fica maravilhado, você fica maravilhado, você fica imaginando, cara, o que Deus não deve ter para mim e para sua vida? Porque isso que as pessoas não entendem, que a minha alma e a sua é eterna, irmão, é eterna. A gente vai morrer, isso aqui vai acabar, só que cabe a mim e você escolher para onde você quer que a sua alma vá, irmão, porque a vida acaba aqui, mas ela vai continuar, porque Paulo fala na Bíblia, viver é Cristo, morrer é lucro. É lucro, porque ele já sabe para onde a alma dele vai. Se Cristo é eterno e você morrer em Cristo Jesus, você vai para a eternidade com Cristo, irmão. Agora você imagina a dor de você não ver um filho seu lá, um irmão, um amigo, irmão. Cara, me falta até palavras, de verdade. Porque... Por causa do amor, esse é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o nosso objetivo é acolher o nosso próximo e mostrar Jesus para ele. Por quê? Porque quando a gente estava mal, era isso que a gente queria ver. Quando a gente estava num momento de tristeza, quando a gente passa por algum problema e vem aquele irmão guiado por Cristo, é aquele cara que é nosso espelho, que dá um fôlego, que você fala assim, poxa, quero ser igual a esse cara. Eu quero viver esse Cristo, né? E nós devemos ser essa imagem. Porque quando a gente, que nem você falou, a gente é observado. Você é observado, cara. Você levita, a parte do louvor, você é observado. Exatamente. As pessoas te olham, as pessoas se espelham em você e falam, nossa, aquele cara lá, quando tem interesse na música, eu quero tocar que nem ele, eu quero ser que nem ele. Olha como ele tá na frente, você Exatamente. É um exemplo. Então, vai de você guiar essa influência que nós temos, né? Que todo mundo tem. Porque a própria palavra diz, a gente tem que influenciar as pessoas, não deixar ser influenciado pelo mundo. Como eu vim da música,
eu cresci ouvindo Racionais, né, irmão? SNJ, cheguei a tocar com o Rebelde da SNJ, cresci ouvindo esses caras e de repente o cara convidou eu e meus amigos que era banda para ir lá fazer a música dele junto com ele, né? Se você pegar as músicas, tem uma passagem na música do Racionais que todo mundo ouve a música do Racionais, mas ninguém presta atenção nessa parte onde Racionais fala assim, ó, Jesus chorou, certo? A parte da música já começa, Jesus chorou, Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou, irmão? Eu já perguntei isso para várias pessoas e um monte de pessoas não soube responder. Irmão, a parte onde Jesus chorou é a parte quando Lázaro morre, certo? A gente conhece essa passagem. E as irmãs de Lázaro ficam sabendo que Jesus está passando por perto e vai lá chamar Jesus. E essa parte para mim me toca muito, porque eu vejo isso nos dias de hoje, né? Trazendo para o dia de hoje. Por que Jesus chorou, irmão? Porque Jesus era o próprio Deus encarnado na terra, certo, irmão? Ele sabia que ele ia chegar lá e ele ia ressuscitar Lázaro, correto? Isso é fato. Mas por que Jesus chorou? Quando ele chegou lá, que ele viu as pessoas, os amigos de Lázaro em volta, velando o corpo dele, que ele já estava morto de 4 dias, Jesus, irmão, por que ele chorou? Porque ele sentiu a dor daquelas pessoas que estavam sentindo a perda de Lázaro. Por isso que Jesus chorou, irmão. E trazendo para os dias de hoje, o que acontece? Quando eu vejo você numa situação, passando por uma dificuldade, e eu não sinto a sua dor, irmão, eu espiritualmente estou morto. Porque se você está no problema, e eu estou vendo você no problema, eu não consigo me sensibilizar, me comover com o seu problema, irmão, eu estou pior que você. Eu estou com mais problema do que você. Você nem está no problema, quem está no problema sou eu. Porque espiritualmente falando, tá morto. Você está morto, irmão. Porque não tem como você ver a dor do seu irmão, a situação do seu irmão, e você não sentir a dor da pessoa. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus chorou. Por quê? Porque ele sentiu a dor daquelas pessoas que estavam ali sentindo a perda de Lázaro. Mesmo ele sendo o próprio Deus encarnado na terra e sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro. Então, se eu não sentir a sua dor, irmão, é o que eu falo para você. Essa é a diferença. As pessoas falam assim, o fulano está no mundo. Não, todos nós estamos no mundo. Só que é a diferença de quem está na palavra, quem vive a palavra e quem não vive, irmão. Aí eu volto no assunto que eu falei para você no começo. Pessoas que estão socializadas na igreja. Elas vão para o culto porque ela se sente bem, está indo num ambiente que pessoas que ela conhece vai, mas ela não está enraizada na palavra, irmão. Porque se eu vou na mesma igreja que você, irmão, e eu não te cumprimento, não te dou um abraço, não olho nos seus olhos, não pergunto como que você tá, você está indo fazer o que na igreja, irmão? Fala a verdade. É difícil, mas é a realidade de hoje, irmão, infelizmente. E foi esse assunto que quando a sua irmã começou a falar, eu já abordei. Porque é difícil hoje, né? Os jovens, eles querem estar em qualquer lugar hoje, menos na igreja. Com certeza. Menos na igreja. Então, você trabalhar com o jovem é difícil, porque é fácil a gente falar da palavra para quem já é cristão. Isso aí é pescar no aquário. Isso que eu falo para as pessoas. Irmão, eu postei outro dia no meu Face exatamente isso. Se prepara todo dia para você pregar a palavra de Deus, irmão, em qualquer lugar que você estiver. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar para você pregar o Evangelho em qualquer lugar onde você estiver. Por quê? Porque tem pessoas, irmão, que jamais vão pisar dentro de uma igreja. Jamais. Então você não tem que se preparar para tocar no altar. Você não tem que se preparar para pregar no culto, no púlpito na igreja. Você tem que se preparar, a gente tem que ser a boca de Deus na terra. E pregar, deixar ser usado pelo Espírito Santo em qualquer lugar que a gente estiver, irmão. Qualquer lugar. Porque é o que eu falo. Tem pessoas que jamais vão pisar dentro de uma igreja, irmão. Essa é a realidade. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para você. A porta de todas as igrejas estão abertas. Mas as pessoas não entram, irmão. Não entram. De jeito nenhum. Ela entra numa mercearia, ela entra num boteco. Mas ela não entra na igreja. Uma igreja que não é minha nem sua. A igreja é de Cristo.
Entendeu? Por quê? Por causa da religiosidade das pessoas. Com certeza. A religiosidade mata, né? Deus, ele veio para os improváveis, irmão, não veio para os bonzinhos, né? Se você for pegar, se a gente for olhar para a igreja, tem ex-tudo, irmão. Ex-ladrão, ex-mulherengo, ex-traficante, ex-tudo. Pessoas que, assim como na palavra, se você for pegar Moisés, Davi, vários que, né, pecou na Bíblia, e mesmo assim foi usado por Deus. Assim é hoje, irmão. A gente tem que... A história com Davi já passou, a história com Moisés já passou, com Josué já passou. Hoje serve de lição para nós. Mas hoje a gente tem que viver a palavra e viver de verdade, porque é o que a gente falou. Tem pessoas que estão seguindo a gente, estão olhando para a nossa vida. Uhum. Como que eu e você vai ministrar uma vida se você é ignorante com a sua esposa? Você não é um bom pai, você não é um bom filho, você não é um bom marido. Como que você vai querer ministrar uma célula, irmão? Como que você vai querer cuidar de vidas? A gente tem que ser exemplo. A pessoa tem que olhar. Ser exemplo, com né? certeza. Eu falo isso sempre, irmão. Vamos supor, você é o meu líder. Se você falar para mim, Bíblia, palavra de Deus, top. Eu tô aqui para ouvir. Mas se você não for uma pessoa correta, dentro dos parâmetros que eu falei, não tem como você ministrar minha vida, irmão. Não tem como. A pessoa não vai receber, ela não. Se você é um ela cara, vai olhar o erro. Se você é um cara ciumento, se você é um cara impaciente, se você é um cara ignorante, se você é um cara que grita com seus filhos, com a sua mulher em qualquer lugar, como que você vai ministrar eu, irmão? Que nunca nem falei alto com a minha esposa. Me dói até pensar de bater nos meus filhos. Eu prefiro pôr eles de castigo do que bater. Eu cresci apanhando e isso não me ajudou em nada, não resolveu minha vida, mas também não me revoltou em nada. Só que eu acho que não é o caminho, né? Às vezes é mais fácil você tirar uma coisa da criança do que você bater nela. Porque sempre que você pegar uma cinta ou chinelo, ela já sabe que você vai apanhar. Agora, se ela fizer uma coisa errada, ela não sabe qual é o castigo que você vai dar para ela, né? Outro dia eu preguei isso também. Deus, ele fica feliz com a minha conquista e com a sua conquista. Mas ele fica mais feliz, irmão, com as nossas... Qual que é a palavra? Com as nossas renúncias, irmão. Renúncias. Com as nossas renúncias. Com certeza. É o que faz a gente chegar próximo, né, de alcançar o ápice do evangelho, é renunciar, é porque viver para ele. Eu falo isso sempre. Eu falo, irmão, o que as pessoas têm que entender? Quando Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz, irmão, tudo que é meu e seu no mundo espiritual já foi liberado, irmão. Isso é fato. Só que o que afasta nós das nossas bênçãos é a nossa desobediência com Deus, irmão. Simples assim. Eu falo para as pessoas, falo assim, ó, não é porque eu sou cristão, você vai vir na minha casa, se você bebe sua cerveja, você vai beber, irmão. Se você é casado com a pessoa do mesmo sexo, você vai ser bem aceita na minha casa. Se você, né, usa entorpecente, você vai vir na minha casa normalmente, você respeitando, porque o pecado das pessoas, irmão, não é entre eu e você. Ela não deve nada. O pecado dela é entre ela e Deus. Com certeza. Certo? Então a gente tem que amar todos, irmão. Cara, isso que você falou, se todo mundo levasse isso, que isso é um papo que você falou agora que é basicamente um resumão assim de como servir a Deus, de como servir o amor de Deus. As pessoas, elas tipo assim, elas querem seguir a Deus, elas querem fazer a vontade de Deus, só que elas se colocaram na posição de fiscais. Exatamente. De quem é certo, quem é errado, de quem é santo, quem não é. Então, se o cara bebe, aquele cara lá é um cachaceiro, não vou falar com ele. O julgar é de Deus, né, irmão? Eu tinha amigos em São Paulo que eles falavam assim pra mim, pô, Valtinho, eu sou louco pra ir no bola, né, meu? E nunca tive coragem e nunca fui convidado. Eu falava, irmão, então vamos fazer assim, amanhã eu vou passar aqui tal hora, a gente vai. Eu chegava lá... Agilizou tudo, né? Não, só que eu chegava lá, o cara tinha fumado, irmão. O cara já tinha bebido. Ele falava assim, pô, Valtinho, não vou hoje não, mano, desculpa. Já fumei né, cara, não tô legal, não vou ir. Falei, irmão, exatamente assim que o inimigo trabalha. Te acusando. Vai, irmão. Vai, porque a palavra de Deus fala o quê? Venha como estiver. Venha do jeito que você vier. Porque na hora que a pessoa chega no culto, irmão, é liberado o Espírito Santo trabalha de um jeito que a mudança é de dentro para fora, irmão.
o entorpecente que ele usou, a bebida que ele bebeu, irmão, sai na hora, irmão. Sai na hora. Quando ele sente a presença do Espírito Santo de Deus, eu costumo dizer muito isso aí, falo assim, pô, a gente tem medo de, né, assombração, de aparição, de pessoas que morreram e tal. Só que quando eu tô aqui em casa adorando, irmão, eu acho que, tipo assim, não tenho certeza, não existe nada pra mim, irmão, pelo menos, nada mais forte do que a presença do Espírito Santo de Deus. Não existe, o inimigo não pode se levantar, não tem autoridade. Quando a gente sente o pouco que às vezes eu tô adorando em casa, quando você sente o Espírito Santo de Deus, irmão, você cai de joelho no chão, você chora, a voz não sai. É um poder, irmão. Eu fico imaginando assim, Moisés quando subia para falar com Deus, irmão. Se hoje, só de a gente sentir o Espírito Santo de Deus, a gente não aguenta, irmão, a gente não aguenta, a gente chora, é forte, irmão. Não tem palavras. Entendeu? Você parece que você está em outra atmosfera, irmão. Então, para mim, não tem nada mais forte que isso. E eu falava com meus amigos, irmão, aí que você tem que ir, hoje que você tem que ir. Porque toda vez que você for querer ir para a igreja, é o dia que o inimigo vai trabalhar na sua vida. Vai aparecer vai chamar você para fumar, vai chamar você para beber. E é aquilo que eu falei. Eu sempre falava para meus amigos, irmão, eu falava para eles, se você for pra igreja comigo hoje, irmão, e eu passar aqui amanhã, se você estiver nesse escadão fumando maconha com os caras de novo, fique em paz, irmão. Você não me deve nada. Seu pecado, a sua vida é você e Deus. Se você quiser ir de novo pra igreja, a gente vai, irmão. Porque você não vai chegar na igreja hoje e vai sair santo. Não vai. É um processo. É uma visão isso que eu falo, é uma visão que você falou, de religioso. E eles implantam de uma forma que se espalhou, implantou isso na sociedade. Eles acreditam, é que uma vez eu ouvi que isso mexeu comigo. Você não vai numa clínica de reabilitação depois que você parou de fumar. Você vai numa clínica de reabilitação para parar de fumar. Então, se você está fazendo um negócio que você acha que é errado, porque ele se vê como errado, que nem você falou a situação, não vou porque eu já fumei, não vou porque eu já bebi. Se a pessoa já sabe que isso é errado, então que ela vá e peça, né, que Deus ajude ela a se livrar disso. Mas mais forte que isso, irmão, é a gente entender que funciona assim, ó. Você tá num problema, certo? O que Jesus falava? Que a gente também iria abençoar a vida das pessoas, como ele abençoava, certo? Que a gente também ia prover curas, certo? A gente tá aqui para tudo que sai da nossa boca, a gente tem que proferir palavras, né, na vida das pessoas que vai curar, vai transformar a vida daquela pessoa. Só que o que adianta? A palavra de Deus fala que não é por força, né? É por amor. E mesmo se a gente tentou levar aquela pessoa e aquela pessoa não foi, às vezes a gente tem que entender que é no tempo de Deus. E como que funciona? Às vezes você está passando por um processo, irmão, que eu tenho que respeitar o seu processo. Eu já vi, eu vou falar, eu estava numa situação, né, de construção. Construindo uma casa e tal. E chamei pessoas da minha família para ajudar nesse processo. Falei, tem um dinheiro aqui que dá pra gente pegar e tal, né? Eles não aceitaram, não quiseram. E aí eu fiquei pensando comigo, o que vem a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Pô, nossa família, né, virou as costas pra gente. Mas é assim que o inimigo trabalha. Se você não tiver um discernimento espiritual, se você não conhece a palavra, irmão, automaticamente você vai virar a cara. Com certeza. Para seus amigos, para sua família. Só que quando você está na palavra, a gente consegue entender o quê? Que é Deus, irmão, o próprio Deus falando assim na sua vida. Eu não deixei ninguém te ajudar, porque eu, seu Deus, sou contigo. E a sua casa vai sair no meu tempo. Porque eu não quero depois você dentro da sua casa e pessoas apontando, falando que você está morando na sua casinha porque aquele ajudou e depois você ainda virou as costas. Então, isso que Deus faz, irmão. Com certeza. O inimigo trabalha de um jeito, mas Deus trabalha totalmente diferente, irmão. Porque a gente só olha pro problema, a gente não tá conseguindo enxergar lá na frente. A gente faz os planos, mas quem decide, né, o caminho é Deus. As pessoas falam assim, Deus escreve por linhas tortas. Não, ele endireita caminhos tortuosos. Deus já vai na frente endireitando tudo, irmão. Deixando o caminho livre para mim e para você. Só que o inimigo vai trabalhar de um jeito que é o que eu falei para você. Se a gente não tiver um discernimento espiritual, a gente vai virar a cara um pro outro. Você vê Ló e o seu sobrinho na Bíblia.
Teve um tempo que eles tiveram que se afastar, e depois Ló teve que ir lá resgatar de volta o seu sobrinho e trazer de volta para o seu convívio. E assim é, porque a palavra de Deus fala assim, a gente tem que perdoar as pessoas, certo? Mas você não é obrigado a conviver. Mas você tem que liberar o perdão para você se libertar. Porque se você não se libertar, aquela pessoa vai continuar vivendo normalmente. E você vai estar se corroendo com as raízes no coração, né? Certo? Então, mais que o amor de Deus, voltando na parte onde fala que Jesus chorou, mais do que o amor, irmão, que é um amor ágape, né, o amor de Deus, eu acho que é a compreensão. A compreensão para mim, acho que ela vem antes do amor. Porque se eu te amar e você me amar, irmão, mas a gente não compreender a situação do outro, eu acho que a compreensão é tudo. Eu acho que para mim, a compreensão vem antes do amor, porque antes de você amar alguém, você tem que compreender e entender aquela pessoa, ouvir a pessoa, saber o que a pessoa está passando. Não adianta você achar que você vai resolver do seu jeito, porque às vezes o meu jeito e o seu jeito não vai dar certo, irmão. Entendeu? Então, às vezes, até uma pessoa que está no problema, a gente tem que tomar cuidado ao ajudar aquela pessoa, porque a gente pode estar atrapalhando o processo que aquela pessoa tem para passar. Com certeza. Porque Deus, ele vai lapidar a gente. Eu falo isso sempre. Se Deus, irmão, se Deus levou o próprio filho para o deserto, Jesus, quem dirá eu e você, irmão? Né? Então, é complicado. E o que você falou, cara, você começou a falar, lembrei, sobre essa questão da compreensão, sobre ter discernimento e não virar a cara. É um hábito que o inimigo deixa, isso é tão, quando você começa, que nem você falou, quando você começa a ter compreensão, você vê como o inimigo é sujo, como o mundo tá aí e as pessoas acabam errando, falhando, que nem você falou, virando a cara, não tendo discernimento da igreja, não tendo amor, sabe? A gente passa o pano para os novos convertidos, que eles estão chegando agora, mas quem já está lá dentro tem que ter esse discernimento. E a Bíblia, quando você vai ler em Mateus, eu comecei a ler Mateus dando uma lida aí recentemente para pegar, vou refazer o Novo Testamento, vou ler de novo, e aí você vê que Jesus, ele deixa as coisas bem claras. Ele fala assim, por que você vai emprestar dinheiro? Não empresta dinheiro para alguém esperando receber. Empresta e não espera receber. Esquece. Porque emprestar para quem tem para dar de volta, até o ímpio faz. Não ajude esperando algo em troca. Espere em Deus, não espera nada assim, das pessoas. Porque até o ímpio, né, ele fala ímpio, até o ímpio ajuda as pessoas esperando as coisas em troca. Você não, você tem que ajudar, e se a pessoa te tratar mal depois, é isso aí. Porque Amém. Você é Cristo. Você segue a Cristo, você tem entendimento. Então a Bíblia ensina bem isso, faça o bem sem esperar nada, de forma alguma. Ó, irmão, que louco. Né, o que você falou, quando a gente não tem o discernimento da palavra, é difícil, porque quando eu comecei a ir pro bola, eu cheguei lá com um problema particular meu que acontece na vida de todas as pessoas. Mas no decorrer da minha ida pro culto, fui firmando, comecei a conhecer as pessoas dentro da igreja e tal. Era uma igreja muito grande, né, a sede em São Paulo. Ah, você começou em São Paulo? Não, em São Paulo. Em São Paulo veio pra cá. Aí vim pra cá. Aí, muito louco, irmão. Aí Deus começou a trabalhar na minha vida de que maneira? Já estava próximo de se batizar, ia ter um batismo na igreja, né? Que o batismo é no clube, né? Eles alugam lá o clube, o espaço, né? A pessoa leva as pessoas para se batizar lá. Quem me batizou foi até meu líder de célula, o Gerê. Quero mandar um abraço pro Gerê, gosto muito dele aí. E aí, Gerê? Gerê, a Flávia, sem palavras. Que o Espírito Santo de Deus colocou na minha vida, irmão? Olha que louco. Eu nem era batizado, irmão. Nem era convertido. Só que a palavra que veio direto no meu coração, na minha vida, irmão, que eu não ia conseguir me batizar, irmão. Olha que forte. Eu não ia conseguir me batizar. E não era isso ninguém falando pra mim não, irmão. Porque eu não frequentava a célula, não frequentava nada. Eu ia pra uma igreja muito grande que ninguém sabia nem quem eu era, nem que eu estava dentro daquela igreja, porque ela é enorme. Era exatamente o Espírito Santo de Deus direto na minha vida falando que eu não ia conseguir me batizar. Isso já estava próximo do próximo batismo. Enquanto eu não voltasse a falar com as pessoas que eu estava sem conversar, irmão. Nossa! Mesmo aquelas pessoas que me fizeram mal. Olha que louco. Toda vez que eu ia pro culto, irmão,
palavra que vinha no meu coração era essa. Por quê? Para que eu não me batizasse, irmão, numa piscina de vinagre. Certo? Não adianta você descer as águas, irmão, sem estar conversando com o seu irmão, com o seu amigo, com aquela pessoa que você brigou, não importa qual o motivo. E muito louco o trabalhar de Deus na minha vida. Nesse tempo, né? Que eu sempre falo isso, tem o tempo o Cronos, que é o nosso tempo, e o Kairos, que é o tempo de Deus. No tempo de Deus ele faz, né, coisas grandes e maravilhosas em pouco tempo. Nesse tempo, até eu me batizar, irmão, eu fui encontrando todas aquelas pessoas que eu estava sem conversar, irmão. Muito louco, irmão, forte, porque o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na minha vida, irmão. Quando eu encontrava a pessoa, do nada, irmão, parecia que o Espírito Santo de Deus já estava do lado, irmão, me falando. E aí eu chamava a pessoa, irmão, tudo bem? Beleza? Sei que a gente, né, aconteceu isso, a gente, né, ficou tanto tempo afastado sem conversar, vamos esquecer. E consegui voltar, irmão. Falar com todas aquelas pessoas que eu tinha parado de conversar e, né, por problemas causados por mim e algumas causadas por elas, né? Só que, pra mim, isso foi o ápice, assim, irmão, da certeza que eu tava no caminho certo, né? No caminho certo. Certeza. O Espírito Santo de Deus preparou, me testou, para ver se eu ia ter coragem de pedir perdão, irmão, mesmo estando certo. Porque você pedir perdão estando errado já é difícil. E você estando certo, irmão? Porque hoje eu sou exatamente essa pessoa. Mesmo se eu estiver certo, irmão, eu prefiro falar para a pessoa, irmão, me perdoa, me desculpa. De repente você tá certo, né? Eu posso estar errado, você tem um ponto de vista, eu tenho outro, mas numa outra hora a gente vai, né, esclarecer isso. Mas no momento agora eu prefiro pedir perdão e a gente continuar aqui na amizade, porque a palavra de Deus fala, melhor que um, dois caminhando junto é três. Porque se eu cair, irmão, você vai estar ali para me levantar. Se você cair, eu estou ali para te levantar. Então, o que adianta a gente, irmão, tá em comunhão, tá junto, mas a gente não tá em união, irmão? Porque a palavra de Deus fala o quê? Que casa dividida não prospera, irmão. Não prospera. Então, eu tenho que torcer por você, irmão. Independente do que seja, qual o objetivo. Tenho que ficar feliz com a sua alegria. Tenho que me alegrar com você. Eu tenho que chorar quando você chora. Eu tenho que sentir a sua dor. Porque isso é caminhar na palavra. Se você não estiver ali enraizado na palavra de Deus, irmão, no Evangelho de Cristo, sem chance, irmão, você está morto. Tá. É o que eu falo. Tem muitas pessoas que estão indo para a igreja, mas não estão vivendo a palavra. A palavra de Deus fala que tem pessoas que nasceu, cresceu, casou, morreu na igreja e mesmo assim não vai ser salvo, irmão, porque não está nem aí para o amigo do lado. Não adianta você ficar lá em pé na porta, ou você servir, você ter um crachá, um cargo na igreja, mas você não ter amor pelas vidas. A palavra de Deus fala o quê? A palavra de Deus é clara em dizer, irmão, que o maior na igreja é o menor. Por quê? Cara, isso é lindo. Quanto maior você é, mais pés você vai ter para lavar. Mais vidas você vai ter para cuidar. Olha, o próprio Jesus lavou o pé dos 12 discípulos. O próprio Jesus falou isso. Quer ser maior? Então sirva. Né? A gente veio para servir, né, irmão? Não para ser servido. Não, gente... Então, é isso que eu falo. Eu falo assim, Senhor, usa-me da forma que o Senhor quiser. Eu amo tocar sax, irmão. Mas sempre falei, Senhor, usa-me para mim, né, pregar a sua palavra onde quer que eu esteja, para aquela pessoa que estiver ali disposta a ouvir, né? E que não sejam as minhas palavras, porque jamais, irmão, mesmo eu não tendo problema com droga, com nada que eu nunca tive, nunca na minha vida, uns 10 anos atrás, eu não ia estar me vendo falando da forma que eu falo hoje. As palavras que saem da minha boca hoje, porque a palavra diz que a boca fala que o coração está cheio, mas tudo que sai da minha boca, irmão, provém do Espírito Santo de Deus.
nada de mim, nada, porque a gente não tem nada para oferecer, irmão, para ninguém. Nada. Se você não reconhecer que você é totalmente dependente ali de Deus, da palavra, que é a palavra que vivifica, dá força, dá vida, vai te dar sabedoria, não vai adiantar. Não adianta. Não adianta. Nem você falou, as pessoas colocam um ego, uma soberba, né? Tipo, eu faço, eu ajo. Não adianta. Você pode estar na igreja, você pode estar lá todo dia. O que mata todas as pessoas é exatamente isso. O egocentrismo, né, das pessoas. Se eu tocar maravilhosamente bem, eu só vou ser um músico, irmão. O louvor não vai subir. Se você falar bonito, você vai ser só um palestrante. Não adianta. Nossa, falou. Se você não conseguir tocar a vida das pessoas, não adianta, irmão. Porque a gente tá para servir, não para ser servido. Só que você tem que se alimentar, se encher da palavra. Não adianta você ir para a igreja, sentar lá, ficar só engordando e não aprender, não se alimentar da palavra e não passar para as pessoas. É isso. Nós somos um vaso, né? Nós temos que transbordar da palavra de Deus. E eu acho que nem você fala, que você pega nos pontos que é bem cirúrgico, né? Que nem você fala da questão do amor, da questão de servir, da questão de fazer a vontade de Deus. E é isso, cara. O cristão, ele precisa, é obrigação dele você entender a Bíblia. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem um Deus que morreu pela gente. A gente tem um Deus que se crucificou, que sangrou pela gente. Então, é esse Deus que a gente serve. E a gente sabe que Ele é criador de todo o universo, soberano Deus. E então, sabendo disso, é uma responsabilidade muito grande não buscar isso. Não Nossa, buscar se as pessoas entender. entendessem esses dois versículos, irmão, o que a palavra de Deus fala? Amar a Deus acima de todas as coisas, certo? Se você amar seu pai, seu filho, sua mãe mais que Deus, já perdeu a bênção. Só que aí a palavra de Deus vem, segundo o versículo, e contradiz. Ele fala, amar o seu próximo como a si mesmo. Se você não amar o seu próximo, como que você fala que ama Deus se você não ama seu irmão? Difícil, irmão. Então, amar o seu próximo como a si mesmo, servir, aprender a ouvir, cuidar daquela vida como você foi cuidado. Cuidar. Porque ter paciência. Ter paciência. O que a palavra de Deus diz, irmão? Uma pessoa que tem mansidão e domínio próprio, ela tem tudo na vida, irmão. Tem tudo. Porque você pode ter sabedoria, você pode ter riqueza, você pode ter tudo, mas se você não tiver mansidão e domínio próprio, você não consegue chegar em lugar nenhum. E é o que isso tipo assim, exatamente o que acaba com a questão de você não ter amor. Porque você tem mansidão. Então você não vai se estressar, você não vai pegar pilha com ninguém, você não vai virar a cara pra ninguém. E você tem domínio de você. Você sabe o que você deve fazer, o que você não deve. Se tá no momento mal, você tem o controle disso. Você fala, pô, tô no momento, não tô legal, mas não tenho que descontar em ninguém. Não vou descontar isso na igreja. Então, é justamente isso que a gente fala. E é isso, tudo que a gente for falar agora, tudo que você já falou, e a gente pega em pontos cirúrgicos que são a maioria, infelizmente. Infelizmente é a maioria. É a maioria dos cristãos e das pessoas, né? Que a gente fala da sociedade inteira. Que não tem controle emocional, que não tem domínio próprio, que não tem interesse em buscar a palavra de Deus, que não tem interesse em servir, que gosta de ser servido, mas não gosta de servir. Que é a questão de amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que você gostaria que fizesse para você? É isso que vai fazer. Eu caminhei com a pessoa, irmão, falo de novo aqui, né? O Gerê, meu líder de célula lá em São Paulo. Pra mim esse cara é incrível, irmão. Por quê? Porque toda vez que você ia conversar qualquer assunto com ele sempre ia na palavra, irmão. Mesmo se ele não tivesse a resposta na hora ali, ele falava assim, irmão, vamos procurar aqui na palavra, o que a palavra de Deus fala? Pra mim, não falar coisas da minha boca. E se ele não soubesse na hora, ele falava, irmão, eu vou procurar depois na palavra e a gente volta a conversar esse assunto, beleza? Nossa, que... É tudo, irmão. Porque Deus, ele trabalha de um jeito na minha vida e na sua ele trabalha totalmente diferente, irmão. Ele
O que é para você, o que é para mim é para mim. Com certeza. Deus tem um trabalhar diferente com cada pessoa, assim como cada um tem sua digital, né? Então, isso para mim era tipo assim, ele já me ganhava aí, já, irmão. Ele me ganhava, porque eu, né, qualquer assunto que eu levasse para ele falava, irmão, vamos orar aqui, vamos ver o que a palavra diz, para mim e para sua vida. Não era para mim, irmão, que estava atrás dele, atrás de uma resposta. Ele falava para mim e para sua vida. Porque ele fala assim, ó, quando eu ando com você, quando eu tô te ensinando, eu tô aprendendo com você. Com certeza. Com certeza. Né? É o que eu falo muito, às vezes, meu filho toca teclado, meu filho de 9 anos. Nossa, ele toca teclado? Toca teclado. E ele, pra mim, tipo assim, foi a maior alegria do mundo, porque eu tinha um sax soprano e ele queria tocar teclado. Aí achei e troquei um teclado pra ele, o sax soprano. Só que, irmão, eu não sabia que ele ia ter um ouvido absoluto. Porque ele ouve, se você colocar qualquer música aqui agora, ele ouve e tira na hora, irmão. Nossa! Hora. Uma criança de 9 anos, só de ouvir a música, irmão. Eu toco, eu falo pra todo mundo, às vezes as pessoas veem eu tocando e falam assim, pô, Valtinho, você toca bem. Eu falo, não toco, irmão. Se você vê Marcel Park, esses caras que é os monstros do sax, esses caras tocam muito. Eu toco simplesmente pela misericórdia de Deus, irmão, porque eu comecei a tocar sax depois dos 40 anos de idade, depois que esse meu filho nasceu, que tem 9 anos. E fazendo vídeo aula no YouTube, irmão. Ah, você faz vídeo aula no YouTube? Vídeo aula no YouTube, porque... Você faz ainda? Fazia. Não faz mais? Não, agora, tipo assim, como eu tenho uma facilidade a mais, eu tiro no Cifras Clube, né? E aí tem umas pessoas que eu sigo, Fábio Costa, uns caras que eu gosto, né? Josué Lopes, tava até na conferência profética na sede. Aí eu vou lá no vídeo, vejo esse cara tocando, como que ele tá, né? Tocando e vou tentando aperfeiçoar ali para melhorar cada vez mais aquilo que você fala, porque a palavra de Deus fala o quê? Que melhor do que a apresentação é o ensaio, a preparação antes, porque você vai mostrar aquilo que você se preparou para mostrar. Se você não se preparar, você não vai ter nada para mostrar para ninguém. Então eu falo muito isso para as pessoas. Eu, assim, eu sempre quis tocar o sax, mas o sax foi um presente de Deus na minha vida, porque eu sempre, né, cantava e tocava banjo, né? E sempre quis tocar sax. Pela misericórdia de Deus, comecei a tocar sax depois dos 40 anos de idade. Hoje sou levita aí no bola, pela misericórdia de Deus. Mas é isso, irmão. Se a gente não colocar Deus, Jesus como foco na nossa vida, não adianta, irmão. Porque você tem que ganhar uma vida entendendo que, tipo assim, se ela vai para sua igreja ou não, não importa. Ela tem que ir para qualquer igreja, irmão, que seja. Mas que o centro seja Jesus. Não importa qual igreja que ela vai, porque é o que eu falei. A gente não segue placa de igreja, a gente não segue pastor, a gente segue a palavra. Então, se você conseguir trazer a pessoa e ela entender a palavra, ela seguir Jesus, irmão, você ganhou tudo. Você ganhou uma vida que vai ganhar outras vidas. Isso que é a bênção, isso que é o fruto, é pescar as almas. É isso. Porque a palavra de Deus fala, não juntar esse tesouro nessa terra, onde a traça e o ferrugem vai comer, irmão. Nada a gente vai levar dessa vida. Nada, irmão, nada. Então, é o que eu falo, bater sempre nessa tecla. Enquanto as pessoas não entenderem, irmão, que a moeda de troca no reino dos céus é você ganhar vidas para Jesus, tá longe de mudar, irmão. A humanidade geral. Isso que eu falo é um negócio que, tipo, é simples. Se você parar 2 minutinhos da vida de vocês, pegar a Bíblia, ler, dar uma folhada, ver o que Jesus quer pra sua vida, pra você saber. Porque, tipo assim, a gente ama Cristo. Como é que eu posso falar que eu amo a Cristo se eu não tô interessado em saber o que Ele quer pra minha vida? Sabe? Tipo, vida de casado, ser casado. Você tá com sua esposa, você ama sua esposa. Como é que você pode falar que ama sua esposa se você não tem interesse nos gostos dela? De saber o que ela gosta, de saber o que agrada a ela, de saber o que ela não gosta que você faça. Então, que relacionamento é esse que só eu quero ser favorecido e eu não busco, não é? Eu costumo dizer isso sempre. Toda e qualquer relação, irmão, que é bom para um lado só, sai fora. Tem que ser bom para os dois lados. Para os dois lados, pô. Você vê o próprio Deus, irmão. Ele poderia ter criado a gente pra gente adorar Ele 24 horas, mas nos deu o livre-arbítrio. Então, as pessoas confundem casamento. Quando eles falam submissão, a mulher tem que ser submissa ao homem. Eu volto de novo, você vê o quartel,
E submissão, né, para quem não serviu o quartel, o que quer dizer? Quando eu e você estamos na mesma missão juntos, certo? Então, eu estar casado com a minha esposa, a gente está na mesma missão junto. A gente é submisso na situação que a gente se comprometeu. E um cuidar do outro, nós cuidar da casa, dos filhos, e Deus cuidar de todos da casa, entendeu? Não é, né, o homem é a cabeça, a mulher é a coluna, beleza. Só que não tem cabeça sem coluna, irmão. É tão importante quanto. Você, São funções diferentes só. Eu vivo numa sociedade que eu falo para as pessoas, eu falo assim, ó, tudo eu converso com a minha esposa, tudo. Por quê? Não é a minha opinião que vale. É quando eu sento, eu e ela, a gente conversa e a gente resolve junto. Porque a mulher, ela tem mais visão que o homem, irmão. A mulher sempre tem mais visão que um homem. Então, não é o que eu quero, pronto e acabou, não. Amor, o que você acha? Você acha que vai ser bom para nós? Você acha que, né, que vale a pena? É você sentar e conversar, porque casamento é isso. É você ser companheiro, você ser amigo, né? É você entender tem intimidade para isso, né? Intimidade, igual você quer andar com Jesus, você tem que ter intimidade. Eu costumo falar isso aí, vamos supor, você tá, aqui é uma célula, você começou a andar na célula com a gente, aí você não é casado, certo? Eu já sou casado, eu tô cuidando de uma célula. Aí eu tenho que tomar cuidado, você já tá vindo com a sua mulher para a célula que você não é casado, né? Vou dar um exemplo, que você tem filhos de outra relação e ela também. Isso aí é normal nos dias de hoje. Só que eu tenho que ter o discernimento e a inteligência de explicar para você que o casamento é um cordão de 3 dobras, irmão. Quando você casa, é para que as bênçãos de Deus venham sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre a sua família, tampando todas as brechas espirituais que tem na sua casa e na sua vida. Porque como que eu vou guerrear por você? Como que eu vou interceder por você se a minha vida está em brecha? Se a minha briga e a sua não é contra eu e você, a nossa briga é contra principados e potestades. A nossa briga é contra a carne. Então, você começou a caminhar na célula que eu estou. Eu vou ter que carinhosamente te explicar e entender que fala assim, irmão, vamos supor que eu sou Jesus e você começou a caminhar comigo. Você quer caminhar com Jesus até o final? Você quer caminhar 2 km ou você quer caminhar até a metade do caminho ou você quer ir até o final? Até o final, pô. Até o final, certo? Só que para você ir até o final, irmão, você tem que entender a importância do casamento. Você casar para você tampar todas as brechas espirituais que tá na sua casa, na sua família, certo? Primeiramente, porque você tem que cuidar da sua casa. A palavra de Deus fala que o primeiro ministério da gente é a família, irmão. Depois a igreja, entendeu? Só que você tem que saber falar isso para a pessoa, porque dependendo da pessoa, se ela não tiver já um tempo de caminhada na igreja, ela não volta mais para a célula, irmão. Não volta. Não volta. Se fala de qualquer jeito. Vai falar assim, pô, fui lá, o cara tá querendo se intrometer na minha vida. É, com certeza. Você tem que explicar para a pessoa, irmão, não sou eu que estou dizendo. É Cristo. É a palavra. Palavra de Deus diz, irmão, que quando você casa com a sua esposa, os dois se tornam um só. E o casamento é o cordão de 3 dobras. É o casal e Deus no relacionamento. Entendeu? Só que é difícil, irmão. Você tem que ter muito discernimento, inteligência, cuidar da vida com calma, com carinho, porque a gente tem que tomar cuidado no que a gente vai falar pra gente não acabar expulsando aquela vida da célula, da igreja, e ela não vir mais. Com certeza. E é uma coisa que isso é muito legal, que as pessoas elas não têm uma visão tão... E na maioria, eu peço graças a Deus na igreja que eu tô, eu tenho muito orgulho da líder de célula, eu vejo a forma que ela trabalha, eu acho bacana. Eu tenho orgulho da minha esposa também, que a gente compartilha dessas visões antes mesmo da gente ter começado o relacionamento. Mas é uma visão que está em falta, cara. É uma visão, essa paciência, esse cuidado, isso que vem de Deus. Que vem, a gente vê, até aconteceu, eu não gosto muito de falar de coisa que acontece na igreja assim, mas é um momento importante para a gente dar exemplo.
de um cidadão que ele tá lá, tem as funções dele no ministério, só que a postura dele é uma postura intimidadora, cara. Ele é um cara que, tipo assim, não é um cara que transmite assim, a imagem de Deus, não é um cara que transmite o amor de Cristo. E o jovem que vem de fora, ele tem que ver isso, ele tem que pegar isso. Porque o jovem que vem de fora, que está vivendo o mundo, que está ali para fazer uma coisa que é muito difícil para a gente, que é tentar matar a carne, entender que ele vai ter que matar a carne, ele pegar um exemplo que faz ele sentir ira, ou ele pegar um exemplo que faz ele se sentir humilhado, você acaba com ele. Mais. Ele não volta mais. Ele fala, vou voltar lá pra quê? Porque aquele cara vai ficar olhando pra mim. Eu vou voltar lá pra quê? Se aquele cara, que nem você falou, vai se intrometer no meu relacionamento. Então você, você tem que estar ali em unção, você tem que estar em oração. E é muito louco que isso, vamos supor, isso é o quê? Vem de casa, né? Igreja, é o que você falou, é uma situação na igreja. Mas assim, espiritualmente falando, era na minha vida. Eu conheço minha esposa já desde quando ela tinha 16 anos, né? Morei com outras pessoas e, graças a Deus, a gente é casado. Mas por que eu falo isso? Quando a gente se aproximou de volta, né? Ela tem uma filha de 20 anos e a gente não era casado. E os levantes contra a gente vem da onde? Dentro de casa. O primeiro levante contra a gente vem da família. E como a gente não era casado, toda vez que a gente conversava com a filha dela, que a gente ia falar qualquer situação de relacionamento, né, em questão dos namoros dela e tal, ela virava pra gente e a primeira coisa que ela falava é o quê? Mas vocês estão na igreja, vocês não são casados? Nossa. E vocês moram junto? Então, é um tapa na cara, irmão. Se você tá indo pra igreja, você entende a palavra, você tá vivendo a palavra, você tem que estar alinhado, irmão, com o altar. Você tem que estar alinhado na palavra. Porque os tapas na cara que você vai tomar, as pedras na vida da gente são pessoas. Não são situações, são pessoas. E essas pessoas, essas primeiras pessoas que se levantam contra a gente é a própria família. Ele vai falar assim, como que a gente vai ser exemplo para essas pessoas se a gente tá indo para a igreja, mas está andando errado? Certo? E hoje para mim é muito louco, eu falo muito isso para meus filhos. Eu falo assim, ó, presta atenção como que Deus funciona. Não adianta você ir para a igreja e não viver a palavra, porque vamos supor, não adianta você fazer uma coisa errada na escola, ou aqui em casa quando o papai e a mamãe não tiver, você achar que você está fazendo uma coisa, mas ninguém viu. Porque eu hoje, vivendo a palavra, quando eu faço algo, quando eu tenho alguma atitude que entristece o coração de Deus, que vai envergonhar a palavra, porque a primeira coisa que as pessoas vai apontar pra gente vai falar assim, pô, não é o crente? Aquele cara ali no crente, esse cara não é cristão. O que eu penso, irmão? Quando eu tenho uma atitude que vai desagradar o entendimento da palavra de Deus, eu já fico com vergonha, porque eu tô envergonhado. As pessoas, ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo, irmão. Deus tá vendo. E onde fica a minha cara? A palavra fala o quê? Que a gente tem que, não somos santos, mas a gente tem que se consertar todo dia. Então se você está vivendo a palavra, você vai dependente da igreja, se você está vivendo ali o evangelho, você tem que tentar se consertar todo dia, porque pode ninguém estar vendo, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares, e Deus está vendo a todo momento as suas atitudes, porque Deus sabe nossos pensamentos, desde a hora que a gente dorme até a hora que a gente acorda, irmão. Então, eu tento, tipo ali, todo dia, né? Senhor, me perdoa, às vezes me pego falando sozinho, assim, falando, o que eu fiz, cara? Que isso, né? Não é correto. Por quê? Porque meu pastor não tá vendo, o meu amigo ali de célula não tá vendo, o amigo do louvor não tá vendo, mas Deus tá vendo, irmão. Porque quando a gente estiver na igreja, quando a gente estiver no altar, louvando, adorando qualquer situação, não é o Espírito Santo de Deus que vai apontar a gente, é o inimigo. O inimigo vai falar, não, você não. Aí você não pode estar. Você tá indo fazer o que lá, né? Poxa. Então a gente tem que estar com a nossa vida alinhada. E a gente tem que tomar cuidado para fazer com que as pessoas entendam que não é que eu estou forçando essa situação. Você começou a andar na palavra, no evangelho, você está vivendo a palavra, você está entendendo a palavra, então você tem que se consertar. Se consertar, você tem que começar na sua casa.
Não adianta você ser bonzinho dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo é bonzinho. Tem que ser bonzinho na escola, no seu trabalho, na rua, com seus amigos, na sua casa, onde você estiver. Porque Deus está vendo a sua conduta, né? Uma vez eu postei também que acontece? É o que eu falei, é fácil a gente, né, pregar para quem já conhece a palavra. Pescar no aquário. Pescar no aquário. Porque eu postei uma certa vez que um dia a gente vai estar diante de Deus, irmão. E aí você vai falar, Senhor, eu preguei, eu era levita, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas vai ter uma pessoa do seu lado que andou com você na terra e vai falar assim para você, Senhor, só que ele nunca falou para mim de Jesus. Nossa, isso é pesado, eu vi uma dessa também. E isso, irmão, vai pra sua conta. Machuca. Mas quando a gente pensa no hoje, porque a gente pode fazer isso hoje. Hoje a gente pode fazer. Você falando isso, você me traz assim, pô, o que eu posso fazer? Hoje. Quem estiver vendo isso, você tem tempo. A gente tá aqui ainda. Aqui. Dá tempo de consertar isso. Eu vi uma dessa que foi parecida com isso. Que fala, tipo assim, um dia você vai estar no juízo e aí vai tocar as trombetas, você pode até subir. Só que se seu amigo descer, que galardão você tem, sabe? Se a gente tem amigos aqui na Terra, se a gente gosta de pessoas aqui na Terra, se a gente tem muita gente que a gente considera demais e tem um amor, sente amor por essas pessoas, por que você já não foi falar do Evangelho? Por que você não foi plantar? E que nem você falou sobre ser da vontade de Deus. Eu participei pelo encontro esses dias e eu vi pessoas que batendo o olho nela, você não, tipo assim, você fala, não tem jeito dessa pessoa aceitar a Cristo. Por quê? Porque você regis desde o coração. Cara, eu vi um cara, primeiramente ele chegou todo, tipo, bêbado lá. E a postura dele, toda malandrona, eu falei, pô, esse cara aí vai ser complicado. Ele não falou comigo, eu até brinquei que tem um momento que o pastor falou bem assim, balança o ombro do seu amigo e fala acorda. Eu balancei o ombro dele e virou assim pra mim. Ficou me encarando. Fiquei com o maior medo. E no final do encontro, esse cara tava derretido. Esse cara tava quebrado. E aí me arrepiou todo dia de novo. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, tá vendo? Vai e prega. Porque tem uns amigos meus que eles me tiram sono de vez em quando, que eu falo, como é que eu vou ajudar esse atribulado? Como é que eu vou falar de Deus? E aí Deus me tocou no encontro e falou, vai e prega. Vai e fala a minha obra. Prega as boas novas. Porque o resto eu trabalho. O resto é comigo. E essa é a nossa função. O possível é nós, né? O possível é impossível nosso. é com Deus. O possível é dele. Então, se você tem aquele seu amigo que você nunca falou da palavra de Deus, você tem essa responsabilidade. Vai e fala. Mas se você está falando, insistindo e trabalhando na vida dele, o resto é com Deus. Para tocar o coração, para quebrar o coração, só o Espírito Santo. E mais forte que isso é não desistir, né, irmão? Não desistir. A gente não pode desistir das pessoas, porque é o que eu falei. A gente não pode deixar ninguém para trás, irmão. Porque para mim, o que me quebra é isso, irmão. Você chegar na glória e você ver que tem pessoas ali que não conseguiu chegar, irmão. Que você passou na vida delas, né? Que você passou ali, a pessoa passou na sua vida, que tudo é um presente pra gente, né, irmão? Tudo Deus, ele cria uma situação ali para sempre glorificar o nome de Deus, né, irmão? Não nós, porque nós, a própria palavra fala que a gente é como trapo de imundícia, né, irmão? A gente nem merece esse amor, né? Na verdade. Deus, ele nos amou de um jeito assim que cara, né? Até tem um louvor aqui do Thales aqui, que esse louvor que tava tocando, gosto muito, né? Aqui. Se tem um nome que se colocar não vai dar problema. Ah, entendi. Isso, Deus me ama. Deus me ama, do Thales? Do Thales. Cara, pra mim esse louvor assim é tipo, né? Sem palavras. E agora, já deu, passou até um pouquinho de 1 hora. Queria fazer umas perguntas para encerrar. Antes de começar a falar, eu só quero falar que eu fui surpreendido. Realmente vim sem saber de você, sem te conhecer. Eu sabia de um assunto, sabia o que minha irmã falou. Só que o seu ponto de vista, a sua visão do evangelho é linda. A sua visão que você tem é uma visão que tem que ser tomada como exemplo. É incrível o que você falou, é edificante demais. Para uma pessoa que está evangelizada ou que está iniciando o evangelho,
é extremamente importante entender dessa forma que a gente está conversando. Porque não é uma pregação, não é o evangelho, é uma conversa que você entende. Exatamente. Isso edifica, é uma forma cotidiana de falar a vontade de Deus. Se espelhar em Cristo, né, irmão? E Ele vai usar você do jeito que você é, irmão. Vai usar eu exatamente do jeito que eu sou. Não é você falar bem, falar bonito. É você falar exatamente o que o Espírito Santo está colocando para você falar, irmão. Porque eu aprendi uma coisa. Pior do que você não falar, pior do que você... Acho que qualquer atitude para mim, irmão, pior você não ajudar, você é a omissão. A omissão. Você... Poder e não fazer. Poder fazer e não fazer. Se Deus falar para vocês, Deus tocou no seu coração de você pregar para aquela pessoa e você não foi lá, você não pregou, você não falou nada, irmão. Você perdeu a oportunidade. E a oportunidade é uma vez só. Então, para mim, a omissão me mata, irmão. Me mata porque já aconteceu comigo eu trabalhava de Uber, sempre falei isso para minha esposa. E aí, irmão, no meu trajeto para casa, eu parava o carro, tinha aquele meu amigo que tava ali no escadão com os caras, né? E aí o cara, e aí, Valtinho, beleza e tal, trocava uma ideia com o cara. E aí quando eu ia, né, pra casa dela, que a gente tava lá tomando café, irmão, me via um arrependimento, uma dor no meu coração, irmão, que eu falava assim, nossa, Rani, encontrei ali, né, tal pessoa agora e, cara, perdi a chance de chamar o cara pra ir pra igreja, de falar de Deus pro cara. Só que era muito louco, irmão. No outro dia eu saía pra trabalhar, irmão. Deus fazia o mesmo trajeto, irmão. O mesmo trajeto. E no final do trajeto, eu encontrava ali de novo a pessoa. Eu falava, não, hoje não posso perder. Aí eu ia lá e falava assim, obrigado, Deus. Obrigado que mesmo se ele não for, eu tive a oportunidade de... a sua parte você fez. Entendeu? É o que a gente fala, terra seca e terra fértil. A gente tem que jogar a semente, né? Onde ele escolher, é que eu já preguei uma vez sobre isso, que no final das contas a terra somos nós. É nós que escolhemos onde a semente de Deus vai cair. Exatamente. Se vai cair em terra fértil, se vai cair nas pedras. Mas, para finalizar, queria te fazer algumas perguntas aqui de resposta rápida. Vou perguntar e aí você responde o que vir na sua cabeça. Eu não lembro se eu tenho anotado aqui. Mas eu lembro mais ou menos. Um louvor. Um louvor? Hoje eu sou pai e entendo, do Thales. Hoje eu sou pai e entendo, Thales. Um versículo. Um versículo? Irmão, é o que eu falei, irmão. Amar o seu próximo como a si mesmo. Um sonho. Um sonho, irmão, é o que eu falei. Eu falo todo dia, né? É você ganhar o máximo de vidas para Jesus, cara. O máximo de vida que você puder. Quem é Cristo para você? Irmão, Cristo é tudo na minha vida, irmão. Tudo, irmão. Tudo de verdade, porque sem Cristo a gente é exatamente como o peixe fora d'água, irmão. Você morre, você não tem vida. Por último, olhando para a câmera, fala alguma coisa que tocou você, algum versículo, algum conselho que você acha que você não pode sair sem falar. O conselho que, né, exatamente que eu falo isso sempre para todas as pessoas, a gente tem que, é o que eu falei, enquanto as pessoas não entender que a moeda de troca no reino dos céus é você ganhar vidas para Jesus, tá longe de mudar o mundo, porque a própria palavra diz, não ajuntais tesouro nessa terra onde a traça e o ferrugem vai comer. O importante é a vida. Não tem como você falar que você ama a Deus se você não ama o seu irmão, se você não ama o seu vizinho, por pior que ele seja, porque Deus ele veio para os improváveis, né? Veio para a prostituta, para o ladrão, para o traficante, para mim que estava no mundo e, né, não tinha vício com nada, mas estava cego pelo inimigo, achando que eu não precisava estar na palavra, não precisava ter um entendimento, e graças a Deus a minha vida foi alcançada, que a gente consiga alcançar a maior quantidade de vidas possíveis todo dia,
até que Jesus volte. E é isso, gente. Foi um prazer estar com você, cara. Foi um podcast incrível. É um prazer estar com todo mundo que me acompanha. Obrigado. Eu quero só agradecer por tudo que vocês já fizeram, por esse microfone que foi concedido por vocês e por estar aqui, por estar nessa presença de fazer a obra de Deus, de ter essa conversa com a pessoa de Deus. E que Deus abençoe todos vocês. E só fazer uma oração para a gente encerrar. Você faz aí? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, que todas as palavras que foi dita aqui, Pai, que venha transformar vidas, Pai, que vidas venham a ser alcançadas em nome de Jesus, Pai. Que o seu nome venha a ser glorificado sempre, sempre, Pai, que vidas sejam alcançadas assim como as nossas vidas foram alcançadas, Pai, que vidas venham a ser transformadas, que eles tenham entendimento que não vem nada de nós, Pai, mas sim da sua palavra, Pai. A sua palavra que nos dá força, que transforma, que muda, Pai. Que continua mudando até a volta do seu Filho querido e amado, Pai. É assim que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Até a próxima.